O Brasil tem aproximadamente 500 mil dentistas, quase um dentista para cada 500 brasileiros. Mas por que tantas doenças bucais? Porque a melhor pessoa para cuidar dos seus dentes é você. Eu disse cuidar e não tratar. Assista ao vídeo todo e veja por que você é o seu melhor dentista. Preste muita atenção nas informações que você já deveria saber. Sou Marcos Miranda, cirurgião dentista. Como ter dentes e gengivas saudáveis? 3 orientações. Primeira, a saúde e a doença começam pela boca. O Criador sabiamente disse que frutas, verduras, legumes, cereais, carnes, peixes, ovos, água deveriam ser nossos alimentos, já que seus nutrientes são essenciais para a saúde, inclusive a saúde dos dentes. Mas o homem inventou os alimentos industrializados, que são compostos por gorduras, açúcares, sódio, adoçantes, antioxidantes, aromatizantes, conservantes, etc, etc. Ingredientes nada saudáveis. Por exemplo, os alimentos açucarados, além de causarem várias doenças, produzem cáries dentárias. E para você que vai ser mamãe, alimente-se naturalmente, pois os dentinhos do bebê começam a se formar na gestação. Detalhe importante, não se esqueça de beber água. Ela é remédio e alimento. A saliva é que protege os dentes. Ela é formada por 99% de água. Segunda orientação, autocuidado bucal. Você é a melhor pessoa para cuidar dos seus dentes. O dentista trata as doenças bucais. Terceira orientação, visita regular ao dentista. Este profissional deveria orientar sobre dieta saudável, inclusive para reduzir a ingestão de alimentos açucarados, já que podem causar cáries dentárias e outras doenças. Ensinar a escovação correta e uso adequado do fio dental e, se necessário, como utilizar as escovas interdental e unitufo. Diagnosticar e tratar as principais doenças bucais que causam a perda dos dentes, de preferência no início. Avaliar a necessidade de selante nos dentes de trás na parte da mastigação, uma proteção que evita cáries. A visita regular ao dentista depende da necessidade individual, não necessariamente de 6 em 6 meses. Alimentação saudável e menos açucarada, em geral, menos visitas. Limpeza correta dos dentes. Dentes limpos têm menos cáries, gengivite e periodontite. Uso de remédios que diminuem a quantidade de saliva. Pessoas que usam antidepressivos, antihipertensivos, ansiolíticos e sedativos têm mais possibilidades de terem cáries. Anatomia dos dentes na parte da mastigação. Alguns dentes têm sulcos profundos. Isso facilita o início da cárie dentária. Pessoas que usam aparelho ortodôntico ou próteses dentárias ou têm implantes dentários podem necessitar de mais visitas. Como evitar as principais doenças bucais? Cárie dentária, doença da civilização moderna, mais comum na boca. As causas podem ser internas e externas. Causas internas: deficiência nutricional, consumo exagerado de açúcar, cirurgia bariátrica, diabetes e glicose descontrolada, remédios que diminuem a quantidade de saliva, etc. Causas externas. A principal causa local ocorre pelas bactérias da placa bacteriana,
que produzem ácidos através dos alimentos açucarados e uma má higiene dos dentes. Mas outros fatores como fluxo salivar, tipos de bactéria, anatomia dos dentes, uso de medicamentos adocicados, radiação na cabeça e pescoço, tempo de alimentos doces na boca, adesividade e dureza dos alimentos, frequência e hora da ingestão de alimentos açucarados, o tipo de alimentação, isso tudo influenciará o desenvolvimento da cárie dentária. A placa bacteriana é uma massa pegajosa que se forma sempre sobre os dentes. É produzida basicamente por bactérias, mas é removida com escova e fio dental. A cárie destrói gradativamente as partes duras do dente e ocorre mais onde a placa bacteriana se acumula, isto é, nos dentes de trás, na parte da mastigação, nas regiões mais profundas. Um dos dentes mais prejudicado é o primeiro molar permanente, que nasce por volta dos 6 anos, atrás do último dente de leite. Geralmente, são os primeiros dentes perdidos. Nas áreas de contato entre quaisquer dentes. Na região próximo à gengiva. Com menor frequência, nas depressões encontradas na parte de trás de alguns incisivos laterais superiores. Para evitar a cárie dentária, alimente-se saudavelmente. Diminua a ingestão de doces, principalmente entre as refeições. Limpe os dentes corretamente. Visite regularmente seu dentista. Este profissional deveria orientar sobre dieta saudável, inclusive para reduzir a ingestão de alimentos açucarados, já que podem causar cáries dentárias e outras doenças. Ensinar a escovação correta e uso adequado do fio dental. Avaliar a necessidade de selante nos dentes de trás na parte da mastigação, uma proteção que evita cáries. Gengivite, inflamação da gengiva, que fica vermelha e inchada, sangra durante a escovação, uso do fio dental e contato. Uma das principais causas é a placa bacteriana, mas pode estar associada ao diabetes, a remédios, ao estresse, às alterações hormonais, à respiração pela boca. A falta de vitamina C pode causar a gengivite do escorbuto. Algumas doenças autoimunes provocam gengivite descamativa. Para prevenção ou tratamento da gengivite causada pela placa bacteriana, a escovação correta e uso preciso do fio dental são suficientes, sem necessidade de enxaguante bucal. Nos primeiros dias, a gengiva sangra. Quanto mais os dentes estiverem limpos, menos a gengiva sangra até parar. O ideal é uma escovação mais demorada para remover a placa bacteriana, porém sem uso de força. Procure seu dentista para o diagnóstico correto e tratamento adequado da gengivite. Periodontite, inflamação dos tecidos que estão ao redor dos dentes, isto é, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento radicular. Alguns dentes ficam com mobilidade, saem de suas posições e outros não têm tratamento. As bactérias mais agressivas da placa bacteriana que causam a doença. Mas a falta de nutrientes como vitaminas e sais minerais pode contribuir para agravar a doença.
quase sempre começa entre os dentes. Por isso, a importância do fio dental ou escova interdental. Normalmente, a gengivite manifesta-se antes da periodontite, mas nem toda gengivite torna-se periodontite. A periodontite crônica é a mais comum e pode estar associada ao diabetes, às infecções virais, ao tabagismo, à osteoporose, à idade avançada e às doenças sistêmicas. Para evitar a periodontite, alimente-se saudavelmente. Faça a higiene bucal correta. Visite regularmente seu dentista para prevenção, diagnóstico e o tratamento adequado. Caso observes feridas que não cicatrizam, manchas brancas ou vermelhas, áreas pigmentadas ou qualquer outro ferimento, procure sempre um cirurgião dentista. Como escolher a escova de dentes? Com diversas escovas no mercado, como escolher a mais adequada? A escova ideal deve ter pelo menos 4 características: cabeça pequena ou compatível com o tamanho da boca, facilita os movimentos da escova e alcança melhor os dentes de trás. Para bebês e crianças, as escovas devem ser bem pequenas e macias e usadas a partir do primeiro dentinho. Cerdas macias e numerosas, com pontas arredondadas. Cerdas macias, por serem mais flexíveis, adaptam-se melhor aos dentes e à gengiva. Cerdas numerosas limparão melhor os dentes devido ao maior contato. Pontas arredondadas não machucarão a gengiva. Evite escovas com cerdas extravagantes, pois muitas vezes custam mais e não limpam bem os dentes. Cuidado! Cerdas duras, médias ou até macias, usadas sempre com força e movimentos de vai e vem, podem causar retração da gengiva e desgastes nos dentes próximo à gengiva, já que o esmalte é fino nesta região e a dentina é menos dura que o esmalte. Mas atenção, converse sempre com seu dentista, já que esses desgastes ocorrem por várias causas e são denominados de lesões cervicais não cariosas. Cabo anatômico e higiênico, comprimento adequado, fácil de segurar e lavar. Cabos com ranhuras, fendas, brechas ou saliências absorvem sujeiras em maior quantidade. Alguns cabos emborrachados acumulam fungos. Melhor custo-benefício. O ideal é uma escova com as características citadas e um ótimo preço. Quando se deve trocar a escova de dentes? Em média, a cada 3 meses, ou quando as cerdas começarem a se abrir, se deformar ou se desgastar. Escovas de qualidade e usadas corretamente podem durar mais que 3 meses. As utilizadas na escovação de dentes com aparelho duram bem menos. Quais cuidados deve-se ter com a escova de dentes? Após a escovação, lavar, secar com toalha limpa ou papel toalha e guardar em lugar protegido e separada de outras. Deve-se ter cuidado especial com as capinhas e suportes, já que podem acumular sujeiras. Atenção! Nunca dê descarga com a tampa do vaso aberta, pois as bactérias do vaso podem ficar no meio ambiente e contaminar a escova, dependendo de onde ela estiver guardada. O que saber antes da escovação dos dentes? Quantas vezes e quando escovar os dentes? De 2 a 3 vezes ao dia após as principais refeições. Com alimentação saudável e escovação correta, pode-se até realizar uma escovação ao dia,
visto que a qualidade da escovação é mais importante que as quantidades. A escovação mais importante é a realizada antes de dormir, desde que bem feita, pois a quantidade de saliva diminui durante a noite e as bactérias aumentam. Mas, independente da hora, sempre escove os seus dentes com determinação. Quanto tempo devo escovar os dentes? Em um adulto com todos os dentes, 2 minutos é o tempo mais aconselhado. Porém, para uma limpeza correta, pode ser necessário de 5 a 10 minutos. O tempo dedicado à escovação e ao uso do fio dental depende do tipo de alimentação, quantidade de placa bacteriana, quantidade de dentes, posição dos dentes, habilidade manual, uso de aparelho ortodôntico, motivação e outras coisas. Qual a melhor técnica de escovação? É a que remove mais placa bacteriana sem causar danos aos dentes e à gengiva, e a pessoa se adapta melhor. O método vai e vem é o mais utilizado, porque é fácil, mas nem sempre é tão eficiente, já que os dentes não são quadrados, são arredondados, curvados, pontiagudos, sulcados, dependendo do dente e sua região. Dentifrícios. A maioria contém flúor, substância que previne cáries, de acordo com estudiosos, cientistas e dentistas. As embalagens têm frases de efeito para convencer o consumidor. Existem cremes dentais com produtos naturais ou orgânicos que têm menos substâncias químicas. O flúor pode causar fluorose, pois está presente não só no creme dental, mas também nas águas tratadas, águas minerais e outras substâncias. Com ou sem flúor, use sempre uma pequena quantidade. Sozinho, ele não faz milagres. Os movimentos da escova e o tempo da escovação são importantíssimos. Uma pequena reflexão sobre o flúor no creme dental e no enxaguante bucal. A maioria das pessoas usam creme dental e enxaguante bucal com flúor. Mas por que muitas permanecem com cáries e nas mesmas regiões dos dentes? Como escovar os dentes corretamente? Importante. Antes da higiene bucal, lave e seque bem as mãos. Como segurar a escova de dentes? De qualquer modo que facilite seu uso. Segurá-la como um lápis é uma boa opção, pois facilita seus movimentos. Evite pegá-la com a mão fechada, já que a força aplicada à escova, além de dificultar os movimentos, pode prejudicar os dentes e as gengivas. Cuidado! Evite abrir muito a boca para que a bochecha não empurre a escova. Espalhe-se uma pequena quantidade de creme dental em todos os dentes. Comece pelos dentes de trás. A escova sempre em contato com os dentes e a gengiva. Faça movimentos circulares ou de varredura. Siga uma sequência, escove os dentes de cima e depois os de baixo, por fora, depois por dentro. Escove no máximo de 2 em 2 dentes. Não há necessidade de colocar muita força na escova, pois os movimentos da escova e o tempo da escovação é que limparão os dentes. Nos últimos dentes, faça movimentos de pêndulo.
A escova fica na posição mais vertical ao escovar os dentes da frente na parte de trás. Pode-se abaixar o lábio para não sujar o espelho. Novamente, movimentos de pêndulo. Nos dentes de trás, na parte da mastigação, movimentos de vai e vem, cruzados e de lateralidade para limpar as partes mais profundas. Nos dentes de baixo, seguir a mesma sequência dos dentes de cima, espalhando uma pequena quantidade de creme dental, começando pelos dentes de trás. Escova sempre em contato com os dentes e a gengiva. Se for preciso, puxe um pouco o lábio para que a escova tenha contato com a gengiva, pois é na gengiva que fica a placa bacteriana, aquela massinha que todo mundo tem e que se acumula com o tempo. Movimentos de pêndulo. Nesta região, relaxe a língua para que a escova possa tocar a gengiva. Nos dentes da frente, a escova fica inclinada, mais na vertical. Mais uma vez, relaxe a língua. Novamente, movimentos de pêndulo. Nos dentes de trás, na parte da mastigação, movimentos de vai e vem, cruzados e de lateralidade. Resíduos alimentares e bactérias causam mau hálito e contribuem para a formação de placa bacteriana nos dentes. Por isso, escove a língua usando a escova ou limpador de língua, principalmente a parte de trás. Atenção, em regiões de difícil limpeza, use escova unitufo caso não consiga higienizar com a escova comum. Pode-se usar escova interdental em regiões com maiores espaços entre os dentes. Oriente-se com seu dentista. Limpeza dos dentes das crianças. Dos primeiros dentinhos aos 2 anos, os responsáveis devem escovar. Dos 3 aos 6 anos, as crianças escovam, mas a responsabilidade ainda é dos pais ou responsáveis. Entre os 6 aos 12 anos, as crianças escovam, mas a supervisão é essencial. Preciso usar fio dental? Claro que sim. Importante, antes da higiene bucal, lave e seque bem as mãos. O fio ou a fita dental serve para remover a placa bacteriana, isto é, os resíduos que ficam entre os dentes e um pouco abaixo da gengiva, onde a escova não consegue limpar. As principais doenças bucais: cárie dentária, gengivite, e periodontite geralmente começam nessas regiões. A escolha do fio ou da fita dental é pessoal. Pessoas com dentes bem juntos preferem a fita dental,
que é mais fina e achatada. Em regiões com retrações gengivais, pode ser indicado o uso da escova interdental. Converse com seu dentista para saber como usá-la corretamente. Separe mais ou menos 50 centímetros de fio dental. Junte as pontas e dê 2 nós simples, um perto do outro. Utilize os dedos que achar melhor para segurar o fio. Deixe um pequeno espaço entre os dedos, pois facilitará seu uso. Molhar o fio na água ou na saliva auxilia na passagem do fio. Com movimentos de vai e vem e uma leve pressão em direção à gengiva, passe o fio entre os dentes. Curve o fio ao redor de um dente até um pouco abaixo da gengiva, depois de outro. Retire o fio. Enrole a parte suja num dedo e solte outra parte limpa. Ou lave o fio, faça o que for melhor. Passe o fio entre todos os dentes. Evite movimentos de corte, pois pode machucar a gengiva. Utilize pelo menos uma vez ao dia, antes ou após a escovação. Algumas pessoas não gostam de usar o fio dental, mas é melhor usá-lo algumas vezes durante a semana do que nunca. Durante o uso do fio dental, a boca se enche de saliva. Pode utilizá-la para fazer bochechos, já que a saliva é o melhor enxaguante bucal. Enxaguante bucal é realmente necessário? Enxaguante, o que serve para enxaguar? Enxaguar, lavar com água, passar água para remover o sabão, retirar a sujeira lavando superficialmente. O significado da palavra enxaguante já diz quase tudo. O enxaguante bucal é uma solução que contém substâncias com ação germicida, mas não substitui a escova, o fio dental e nem elimina o mau hálito. Por isso, pode ser um recurso auxiliar quando não se consegue escovar os dentes. Quase todos têm flúor em sua composição, substância que previne cáries, de acordo com estudiosos, cientistas e dentistas. As embalagens têm frases que apresentam vários benefícios, como ação branqueadora, dessensibilizadora, antimanchas, antiplaca, anti-inflamatória e assim sucessivamente. Geralmente, seu uso é desnecessário, já que a limpeza correta dos dentes remove praticamente toda a placa bacteriana. Sem esses cuidados, o enxaguante bucal só perfuma a boca. O dentista pode indicá-lo em condições específicas e por tempo limitado, após cirurgias orais, quando o paciente não consegue fazer a higiene bucal, como auxiliar no tratamento de doenças periodontais e outras situações. O melhor enxaguante bucal é a saliva, que possui excelentes propriedades. É fator natural para a limpeza dos dentes e proteção contra cáries. Não destrói as bactérias de defesa nem mancha os dentes. Não causa alergia, ardência nem descamação da mucosa. Não altera o paladar e não contém álcool. Pessoas que escovam os dentes com o aparelho desta forma
provavelmente não tiveram orientação profissional. Mas antes da higiene, que tipo de escova utilizar? Ortodôntica? Não necessariamente. Qualquer uma de cerdas macias e numerosas e com cabeça pequena. Por quê? Cerdas macias e numerosas adaptam-se melhor aos dentes, à gengiva e ao aparelho. Cabeça pequena facilita os movimentos e alcança mais facilmente os dentes de trás. A maioria das escovas ortodônticas custam mais e são fabricadas para movimentos de vai e vem devido ao formato das cerdas. Usada desta forma, pode deixar placa bacteriana abaixo do fio e ao redor dos brackets, o que pode causar cáries e inflamação na gengiva. Com escova ortodôntica ou não, vamos à escovação. Pouco creme dental. Espalha-se sobre os dentes e aparelho. Com pequenos movimentos vibratórios, como se estivesse tremendo, escove a parte acima do fio, abaixo do fio e ao redor dos brackets. A escova deve sempre tocar a gengiva. Nessa região é que acumula placa bacteriana. Na região sem aparelho, movimentos circulares que limpam melhor ou de varredura. Nos últimos dentes, faça movimento de pêndulo. Nos dentes de trás, na parte da mastigação, movimentos de vai e vem e de lateralidade. Resíduos alimentares e bactérias causam mau hálito e contribuem para a formação de placa bacteriana nos dentes. Por isso, escove a língua usando a escova ou limpador de língua, principalmente a parte de trás. Utilizar escovas interdental ou unitufo ajuda a limpar regiões não alcançadas pela escova comum ou ortodôntica. Não se esqueça do fio dental. Para isso, utilize o passa-fio. Escovas utilizadas em dentes com aparelho duram bem menos. Importantíssimo! Peça sempre orientação ao seu dentista, não só para a higienização correta, mas também sobre o consumo de alimentos açucarados durante o uso do aparelho. Algumas pessoas se surpreendem no dia da remoção do aparelho, pois podem estar com cáries.